Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês! Angu de Grilo 206 no ar. Iniciando outubro, último trimestre do ano chegando. Gatas. Então, a hora é essa, reta quem final. Quem fez, quem não fez, não faz mais. Não, ainda dá tempo, calma. 3 meses ainda dá tempo, mas é agora ou nunca. Bom, e aí, Flávia, tudo bem? Onde você se encontra nesse momento desta gravação? Pois é, neste momento, correspondente em Ouro Preto, cidade linda, colonial de Minas Gerais. Eu estou andando pelas Minas Gerais, ouvindo Milton Nascimento no automóvel. Ela está de férias e gravando o nosso Angu de Grilo. Eu tirei uma semana de férias e me livrei de todos os chefes, menos da nossa Isabela Reis. Foi a única chefa que não me dispensou. E eu tô gripada, porque ainda ficou a amplitude térmica da região... Gripei, hoje eu tô super de molho. Passei mal essa noite, toda congestionada. Agora tô aqui medicada. Então, minha gente, será um episódio hoje de verdade curto. Vamos fazer um bloco só pra gente tratar rapidamente do que a gente já tinha falado aqui do marco temporal, né? Que tinha sido declarado inconstitucional pelo STF. Fechou a votação, mas passou no Senado. E aí, pra gente entender o que acontece a partir disso. E aí vamos falar também do novo pacote contra a violência, né? Sei lá, para combater o avanço das organizações criminosas, que foi canetado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e programas extras, medidas extras para o Rio e para a Bahia. A situação na Bahia continua gravíssima. A gente falou disso aqui, deve ter, sei lá, talvez um mês. E a situação não melhora, então acho que vale a gente falar sobre isso. E também sobre o Rafael Garcia, torcedor, que morreu depois da final da Copa do Brasil no domingo passado, né? Na verdade, retrasado, depois de ser atingido por uma beanbag, o que seria uma munição não letal. Bom, letal né? Então, também falaremos disso. Mais um episódio curto, só pra gente passar por esses tópicos, que Flávia está gripada, ela está de férias e a gente vai, né, deixar ela se recuperar e se divertir. Então, vamos que vamos. Gratiluz. Gente, eu quero começar esse episódio, antes da gente entrar nos temas, fazendo um breve agradecimento a tantos e tantas angulers que foram votar no último domingo nas eleições dos conselhos tutelares. Eu fiquei assim... Eu gravei, depois daquele episódio, né, da semana passada, eu avisei que no episódio que eu gravaria um vídeo sobre isso. Gravei o vídeo, postei na terça-feira passada. O vídeo chegou a 1 milhão de visualizações. Nossa. Atingiu mais de 800 mil contas diferentes. A maioria de pessoas, obviamente, né, de pessoas que não me seguiam, mais 700 mil pessoas que não me seguiam e foram impactadas com aquele vídeo. Porque vocês compartilharam muito, porque engajaram muito e arrastaram família e namorado e namorada e avó e pai e mãe e tio e primo e todo mundo para votar. Eu recebi muitas mensagens e marcações ontem da galera indo com o título e votando, muitos votando pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada com essa adesão a um debate que para mim, uma pauta que para mim ficou ainda mais importante depois que eu me tornei mãe. A primeira vez que a gente votou, né, na eleição do Conselho Tutelar foi em 2019, eu e minha mãe, a gente foi votar juntas. Naquele momento eu ainda não tinha filho, mas depois disso, agora com filho, é uma coisa que ganhou um outro lugar de importância para mim. E eu acho que a maioria das pessoas que foram votar e me marcaram e que são meu público lá no Instagram e talvez até aqui no Angu, são pessoas que não têm filho, né, mas que compram muito nossos barulhos, compram nossas brigas, entendem a importância disso. Então,
Foi muito lindo, foi muito emocionante. No meu local de votação, eu encontrei 2 seguidoras que estavam saindo na hora que eu tava chegando. E elas falaram, só vim votar por causa de você. Então foi muito, muito, muito legal. No Samba da Volta, que a gente foi no sábado, várias pessoas pararam pra falar comigo e falaram, amanhã vamos votar no conselho. O Léo, que inclusive ganhou na região da Tijuca, Grande Tijuca, tava lá também no Samba da Volta. Então, cara, foi um movimento, assim, esse final de semana muito incrível, muito importante, muito feliz. Eu fiquei muito feliz, a minha candidata foi eleita, a candidata que o Rafael votou também foi eleita. Então é isso. Estou muito grata pela nossa mobilização, muito realizada pela nossa capacidade de se mobilizar para as coisas que são importantes e para o bem da nossa sociedade, das nossas cidades. Eu sei que Belo Horizonte teve muito problema de votação, recebi muitas mensagens sobre isso, filas imensas, o sistema que não funcionava. Acho que vale aí acompanhar para ver qual vai ser dessa eleição, se vai ser validado ou não. Eu sei que tem alguns lugares que foi pedido enfim, né, uma reunião para entender se valeu ou se não valeu essa votação. Eu sei que Natal a eleição foi adiada, também por conta de problemas técnicos, foi adiada para o dia 29/10. Então, angulers de Natal, espalhem essas informações, vão votar. É também um domingo, último domingo agora de outubro. Mas agradecer por essa mobilização tão linda que a gente fez nesse último domingo em defesa das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada a todo mundo. Ai, feliz demais com isso. Inclusive porque como eu estava fora do Rio, não consegui votar, então eu estava com o coração apertado. Mas queria chamar a atenção para essas dimensões do exercício democrático, né? Isso é muito legal. Você pensar que não é só a cada 2 anos com eleições proporcionais ou majoritárias, prefeito, governador, deputado, vereador, senador, presidente. Tem outras camadas de participação popular que são possíveis e que ajudam, né, a pavimentar efetivamente democracia, e o Conselho Tutelar é uma delas. E é muito legal a gente ver essas iniciativas vingando pelo lado progressista, que andou marcando toca. 2019 já tinha sido uma mobilização desse tipo, assim, meio atabalhoada. Eu vi muita gente criticando, né? A esquerda, o campo progressista chegou tarde, se tocou tarde. Bom, mas enfim, assim, eu acho que teve alguns bons resultados. Né? Não, e assim, como é que faz isso cedo? Porque partido político, isso é importante. Partido político não pode se envolver, embora você tenha candidatos a conselhos tutelares associados, né, a partidos. Não são os partidos que organizam isso. Essa é uma ação da sociedade civil, não é uma eleição de cunho político partidário. Por isso a gente vê uma influência tão grande das igrejas, né, das denominações religiosas. Não é sobre partido, e partido sequer pode fazer propaganda, fazer campanha, justamente porque isso viola legislação. Então, daí um pouco a importância de pensar nessa mobilização a partir de outros elos, de outros laços do campo progressista. Então, se a igreja, enfim, aí estamos falando de igreja, né, de denominações religiosas do campo conservador, mas também terreiros, sindicatos, associações, organizações de sociedade civil, tem que ter uma mobilização a partir de outras representações, que não os partidos. Então está errado quando se faz crítica dizendo que os partidos de esquerda, não vi nada, não vi nenhum posição, nem de direita, embora a gente possa fazer associações entre o engajamento do campo conservador e os partidos do campo conservador, mas a mesma coisa sobre a esquerda. Então eu acho importante, aí, uma vez proclamado o resultado e a posse em janeiro, né, de 2024, acompanhar mesmo, ver como é o trabalho do Conselho Tutelar em cada cidade, na sua localidade, tentar fazer algum tipo de acompanhamento para ver que candidatos efetivamente vale a pena manter, engajar, né? E reeleger, ou quem é passível de crítica, em razão dessas
contaminações. É importante também lembrar que a eleição do Conselho Tutelar, ela costuma projetar ou ajudar a pavimentar caminhos de novos quadros políticos, por exemplo, para vereadores, né? Justamente pela conexão com o território. Então, veja, se a porta de entrada para a política é o Conselho Tutelar, é importante ver quem está entrando, né? Quem está formando essa base, inclusive à luz da sabotagem, né? Está rolando no Congresso em relação à legislação eleitoral, com uma certa interdição, né, de candidaturas negras, femininas, diversas. Então é importante não partidarizar, mas também politizar essa eleição e essa participação no sentido de fortalecimento da democracia. Sim. E assim, foi ainda muito desorganizado, né? Especialmente porque é um processo municipal, não é unificado, né, exatamente pelo governo federal, ainda depende muito do quanto o município vai divulgar ou engajar nesse processo. Então, tem prefeituras que divulgaram mais nas suas redes, por exemplo, organizaram pelo menos um PDF com o nome dos candidatos, e outras nem isso. Em Uberlândia, por exemplo, não é voto direto. A população não pode votar, tem uma lei municipal que não pode votar. Eu nem sabia disso, eu recebi mensagens de seguidoras de Uberlândia contando. Então é um processo que também é muito descentralizado, é muito difícil você descobrir os candidatos, você depende quase de uma boa vontade da sua prefeitura. É difícil descobrir os candidatos, essa divulgação, né, em rede nacional, de rádio, na rua, tem muito pouco impacto, então tem muita coisa nesse processo que poderia melhorar e mudar, inclusive com uma regulamentação dessa divulgação, né, de como as prefeituras deveriam fazer esse processo de divulgação dos candidatos e tal. Talvez balizado aí por uma norma, um regulamento federal para padronizar um pouco esse processo. São mais 5 mil municípios, né, gente? É muita gente. São muitas prefeituras diferentes atuando de maneiras completamente distintas. Então, ainda é um processo muito desorganizado, mas que eu acredito que quanto mais a gente fale disso, né, vá votar, esteja presente. Eu recebi mensagem de várias seguidoras falando que nos locais de votação, as pessoas que estavam lá, né, trabalhando na eleição, ficaram surpresas com a quantidade de gente que foi votar, que nunca tinha visto tanta gente assim indo votar para Conselho Tutelar. Então, daqui a 4 anos tem de novo, e eu acho que são 4 anos que a gente pode falar mais sobre isso, falar mais sobre esse trabalho, acompanhar mais esse trabalho e cobrar uma eleição mais organizada, mais bem divulgada, com candidatos com a sua divulgação também mais consistente dos seus trabalhos, para a gente fazer também boas escolhas na próxima eleição daqui a 4 anos. Mas demos um passo muito importante. Fala. Queria recomendar o perfil do J. Marques. O J é demais. Que é maravilhoso em todos os sentidos, mas ele foi conselheiro tutelar e ele tem artigos escritos. Você bota o perfil dele no Twitter, que eu acho que é @JMarques. JMarquesRJ. Tem artigos que ele escreveu e compartilha. Tem vários debates do qual ele participa, inclusive em relação a... Teve um questionamento da Gabi de Pretas sobre ser concurso, né, e não eleição, em razão de uma exigência maior de qualificação. Ele faz lá a defesa desse modelo, apresentou vários resultados, não só do Brasil, não só do Rio, mas também de outros locais do Brasil, e sobre esse trabalho. E ao longo dos últimos anos, eu acompanhei o corre do Jota, né, como conselheiro. Barra muito pesada. O trabalho, ele foi da região da Cidade de Deus, enfim, inclusive dependendo, né, do território, do tamanho da necessidade de participação dos conselheiros, tem consequências também para a saúde mental dramáticas. Os relatos do Jota são assim, desoladores, né? Porque o Conselho Tutelar, em muitos lugares, é o único braço talvez um pouco mais empático do Estado nesses territórios. Então, você absorve demandas
que obviamente não são suas, né? É um trabalho, sei lá, de fazer milagre, de ser quase terapeuta, também de ser psicólogo, também de dar algum tipo de assistência, mesmo sem ter assistência condição, social, de ir lá conversar com os adolescentes para tentar tirar do crime, né? Ele fez um relato esses dias sobre isso, desolador. Então, vem muito mais atribuições, né, do que o que está lá regulamentado, que é o trabalho do conselheiro tutelar, né? Tem uma carga emocional, ainda mais ele era conselheiro de Jacarepaguá, né, atuando na Cidade de Deus, e ele é de lá, então você conhece as pessoas, tem uma carga de proximidade que traz esse trabalho também, é muito emocional, então nossa, é um trabalho muito difícil, gente, assim, eu não consigo imaginar esse trabalho de conselheiro tutelar, é por isso que a gente precisa de pessoas qualificadas, preparadas para lidar com essas dificuldades, né? Que basicamente é isso, assim. Mas acompanha o Jota, o conteúdo dele é muito bom, ele sabe muito sobre isso. Vou deixar aqui no descritivo do episódio. Creio que ao longo dessa semana ele vai ficar comentando, né? Ainda mais repercutindo essas eleições. E ele já soltou alguns resultados que já saíram no domingo de noite, com o nome de alguns candidatos que ganharam, pessoas que ele mesmo tinha indicado para votação, que tinha recomendado o trabalho. Eu acho interessante a gente acompanhar essas pessoas ao longo desses próximos anos para entender melhor como funciona esse trabalho e essa atuação. É isso, né? Falamos? Hablamos? Hablamos. Então vamos, como já virou um bloco. Já virou um bloco, então vamos para o segundo bloco, não tem jeito. Bom, Flávia, o que eu queria te perguntar hoje em relação ao marco temporal é uma coisa rápida e simples, eu acho. A gente já debateu muito aqui o que é o marco temporal, se é inconstitucional. Não, a gente já falou isso aqui várias vezes, a gente falou isso aqui com o Krenak, não faz sentido a gente repetir nada disso. A gente comentou aqui os votos, né, do Zanin, do Alexandre de Moraes, vários votos do André Mendonça, vários votos que foram dados no STF, nessa votação do STF, que no fim das contas tornou o marco temporal inconstitucional, né? O não ao marco temporal ganhou. E aí, na semana passada, o Senado votou pela constitucionalidade do marco temporal, que já foi tornado inconstitucional pelo STF. E aí? E agora? Minha pergunta é essa. Um fala que sim, outro fala que não. O que acontece? Na verdade, não foi o Senado que votou pela constitucionalidade. A Câmara, enquanto o STF julgava a constitucionalidade, tramitou e aprovou em tempo recorde um projeto que cria o marco temporal, que estabelece o marco temporal, sim, entre outras medidas relacionadas à regularização e exploração de territórios indígenas, porque vai além de simplesmente instituir o marco temporal. O que é o marco temporal? É uma interpretação equivocada da Constituição que estabelece que os direitos originários dos indígenas são válidos para territórios ocupados até a promulgação da Constituição em outubro de 1988. Ela é uma contradição por óbvio, porque direito originário é direito originário. Ele é, inclusive, anterior à Constituição, né? Ele está na origem e essa era a intenção do Constituinte, é isso que está escrito na Carta, mas houve uma interpretação algo equivocada quando da demarcação do território Raposa Terra do Sol, porque houve essa referência. Mas é tão equivocada e isso é importante falar porque é uma fake news que a direita está apresentando, que a Raposa Serra do Sol foi demarcada sob a interpretação do marco temporal. Mas não é verdade, porque o território indígena Raposa Serra do Sol foi demarcado quando os indígenas não estavam lá ocupando fisicamente. Então, foi demarcado sob uma interpretação de uma ocupação cultural, histórica, original, e não física. Inclusive, o ministro Barroso, agora presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, sucessor de Rosa Weber, numa posse com pompa e circunstância na semana passada, ele falou isso no julgamento. Olha,
Se tem essa interpretação é equivocada, porque não havia ocupação naquele momento. Então, está errado dizer que é quando tivesse ocupação física. Bom, independentemente disso, a Câmara e depois o Senado, em razão de um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, ao Judiciário, e a gente já falou aqui, 3 semanas atrás, eu cantei a pedra de que havia um levante de reação do Legislativo em relação ao Judiciário. A tramitação do marco temporal na Câmara era um indício, a adaptação, né, do projeto que proíbe casamento homoafetivo, outro indício. Vocês devem lembrar que eu falei sobre isso, porque o casamento homoafetivo ele está assegurado por uma interpretação do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, e obrigatório para os cartórios homologarem a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado anunciou a intenção de fazer tramitar um projeto que criminaliza o porte de drogas para uso pessoal, que é um tema em debate no Congresso, em julgamento no STF, e as próprias mudanças na legislação eleitoral também vão nessa direção. Proibir candidatura coletiva, que foi também uma resolução do TSE, aí do Tribunal Superior Eleitoral, e alterar toda aquela regulamentação do TSE de proporção de candidaturas femininas e distribuição proporcional de verbas para candidaturas femininas e de negros. Isso tudo está sendo mudado. Então, assim, é muito nítido que o Congresso está numa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, em particular, e a bancada conservadora, fazendo esse movimento, inclusive agora ameaçando aprovar um processo para estabelecer mandato fixo para presidente, para ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje eles ficam até os 75 anos, quando há aposentadoria compulsória. Então tem esse avanço, e eu chamo a atenção para isso, porque, veja, a gente falou tanto, né, de um ambiente institucional tensionado por um executivo que enfrentava, do governo Bolsonaro, né, que enfrentava, que confrontava o judiciário, o legislativo no primeiro momento. O legislativo Bolsonaro apaziguou a partir do orçamento secreto, a partir da entrada do Centrão no governo, né, ali durante a pandemia, do meio para o fim da pandemia. Mas hoje você tem, em tese, uma suposta pacificação, suposta porque o Congresso está sempre botando o governo Lula no corner, né? Está acontecendo de novo, cede ministério e continua. E enquanto isso, aí já estou abrindo um parêntese, enquanto isso, o campo progressista, de gente ligada ao governo, ataca quem ousa fazer qualquer tipo de crítica a erros óbvios do governo, do presidente. Enfim, na semana passada foi mais uma onda de massacres, incluindo o Ivan Barão, por conta de uma fala capacitista do Lula. E foi capacitista. Agora é isso, vai lá, pede desculpa, reconhece. Não, vão atacar as pessoas, porque ninguém pode falar mal do grãozinho de ouro, sabe? Da estrelinha do alecrim dourado. Calma, né, gente? Ainda bem que angúrias sabem, né? Eu sempre disse isso. Não haverá adesão à crítica, irrestrita e à crítica. Bom, fecha parêntese. Então, assim, acho que tem que prestar atenção, porque afora essa tensão entre executivo e legislativo, agora cria-se um ambiente eu vou dizer assim, de intensa hostilidade do legislativo em relação ao judiciário. E, enfim, temos que ver como é que vai ficar isso. Bom, o Barroso tomou posse num discurso em que ele digamos assim, renova seus votos, né, em relação a direitos fundamentais, direitos civis e tal, e ele sempre foi um jurista desse campo, mais progressista no que diz respeito aos direitos individuais, casamento gay, aborto, enfim, essa agenda. Mas deu uma frase, que eu acho que não foi no discurso, mas foi na coletiva, na entrevista coletiva que ele deu no dia seguinte, dizendo que o que não for cláusula pétrea, a última palavra é do Congresso. Aí a gente tem
uma zona de sombra, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, à luz do que está escrito na Constituição, julgou que o marco temporal é inconstitucional. Então, ele não existe, o direito originário. Mas os direitos fundamentais, que estão, eu acho que no artigo 60 da Constituição, você tem que ter uma interpretação, né? Para mim é fundamental, porque se é originário, óbvio que é fundamental, é cláusula pétrea, né? Mas acho até que você pode ver aí se direitos fundamentais é o artigo 60. Cláusula pétrea. Quais são as cláusulas pétreas da Constituição? Que não são passíveis de mudança com PEC, que é exatamente o que a Câmara propôs e o Senado aprovou na semana passada. As cláusulas pétreas são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Pois é, tem uma... É o artigo 60. Tem aí uma zona de sombra, porque os direitos individuais quais são? Direito à vida, papapá. Então tem uma questão em relação a isso. Uma coisa muito pouco específica, né? A coisa que deveria ser mais específica do nosso Estado, com E maiúsculo, é tipo assim, os direitos e as garantias. Tá, Mona, mas que direito? Por isso que a gente precisa... Não dá pra ter uma coisa tão inespecífica assim numa Constituição, mas é gente. Por isso que a gente precisa da Corte Suprema para fazer as interpretações sobre o que o Constituinte quis dizer e o que a letra da lei diz à luz dos avanços civilizatórios, né? O fato é que a PEC passou, são do Lula, e aí tem uma enorme interrogação se o Lula vai sancionar, e aí vai ser mais um desapontamento, né, no momento de um certo desalento em relação a alguns pontos da gestão, especialmente no que diz respeito à luta por direitos ou por representatividade, por representatividade, ou se ele veta, aí se ele vetar por inconstitucional, volta para o Legislativo. E aí o Legislativo pode derrubar o veto do presidente, isso já aconteceu. Aí o Legislativo derrubaria. Em o Legislativo derrubando, ações competentes teriam que provocar o Supremo Tribunal Federal e apresentar novamente uma arguição de constitucionalidade para o Supremo declarar se é ou não inconstitucional à luz de uma PEC que tenta alterar a Constituição. Mas aí é isso, o Supremo vai fazer uma interpretação dizendo o seguinte: esse artigo fere cláusula pétrea, né? Essa PEC, essa emenda, fere cláusula pétrea e, portanto, é inconstitucional. Então, veja, tem um horizonte, né, de disputa, de tensionamento, né? O Supremo não pode tomar nenhuma posição nesse momento porque não foi provocado. E ainda falta o Lula sancionar ou não. Mas é um ambiente tenso e que pode ser ainda tensionado se o Lula vetar. Ele abre uma tensão com o Congresso, que aprovou. Se o Lula não vetar, se o Lula sancionar, ele não abre a tensão com o Congresso, mas me parece que abre uma tensão com a base e com o próprio Judiciário, né? Então, é esse o ambiente institucional brasileiro nesse início de último trimestre. Eu acho que tem conjunção astrológica. Tem gente aí, tem planeta retrógrado, porque é impressionante essa escalada, esse enfrentamento a essas questões que em tese estavam pacificadas. Mas agora tem um Congresso predominantemente conservador, que está imbuído de fazer um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao avanço dos direitos civis, né? Vamos falar assim, e um executivo que fica também, de certa forma, acuado em relação a avançar nessa agenda também, posto que o Congresso é conservador e o governo precisa desse Congresso. Momento difícil porque tem uma frustração, em alguma medida, se Lula não avança na agenda, digamos assim, progressista, para o qual ele foi eleito, ele até pode agradar setores conservadores, mas ele desaponta a sua base, né? E se avança, ele compra maior briga em relação... Então, assim, nesse contexto, tá tudo, né? Tá a indicação para
a sucessão de Rosa Weber, né, no Supremo Tribunal Federal, agora essas declarações, né, que eu já mencionei, da história do capacitismo, dos equívocos, né? E o debate de segurança pública, que eu acho que é o que a gente vai entrar agora, que está também, em alguma medida, contaminado por esse dilema. Não vai ser a primeira vez que a gente vai estar falando desse assunto aqui, desde o início do governo, quando houve, nos primeiros meses, aquela onda de ataques, né, de violência contra escolas. Eu lembro que eu comentei aqui e escrevi também na minha coluna no Globo sobre a forma como o Flávio Dino se equilibra, né, como ministro da Justiça, tentando avançar, por exemplo, nas investigações dos crimes cibernéticos, de deep web, dos perfis com ameaças, né, em redes sociais, abertas ou deep web ou profunda, e ao mesmo tempo liberando recursos para mais policiamento, para aparatos, né, de segurança, no sentido de menos de cultura de paz e mais dessa, digamos assim, da paranoia, da militarização, né, e do excesso de uso de armas e tudo mais, do policiamento ostensivo relacionado a escolas. E agora a gente está vendo de novo, né? Na semana passada eu comentava sobre o Flávio Dino ser o favor. Quero agradecer, inclusive, aos angulhas que compreenderam perfeitamente meu posicionamento no momento em que a segurança é o grande problema, né? Uma crise, eu diria, não vou dizer sem precedentes, porque está ruim há muito tempo, mas exigindo uma resposta maiúscula do governo federal, no sentido de coordenação, no sentido de proposição, exatamente por conta do que está acontecendo no Rio, do que está acontecendo em São Paulo, do que está acontecendo na Bahia, do que aconteceu no Rio Grande do Norte no início do ano, do que acontece volta e meia no norte do país, e havia uma certa ou hesitação, ou inação, ou aposta num mesmo modelo. Eu até lembraria do governador Cláudio Castro, quando meses atrás recebeu o ministro Flávio Dino, e o Flávio Dino anunciou construção de presídio no Rio, uma doação de recursos para equipamentos e armas e drones e não sei o quê. Depois ele apresentou, Cláudio Castro, posou com um fuzil que tinha, conjunto 500 fuzis, eu acho que tinham sido comprados a partir de uma liberação de emenda do senador Flávio Bolsonaro. O próprio projeto, né, de mudança, né, na regulação de acesso a armas e tal, ele está caminhando, mas ainda com uma certa lentidão. O último levantamento do Instituto Sou da Paz, com o Igarapé, é de que ainda tem clubes de tiro no raio, né, de proximidade de escolas que ainda não foram fechados, embora haja um prazo para adequação à legislação, mas a gente vê que a gente vê que ainda está lento. E aí, esse agravamento da crise da segurança na Bahia e no Rio, inclusive a partir daquela reportagem do Fantástico sobre o centro de treinamento. Pois é, eu queria dar esse panorama dessas situações do Rio e da Bahia para a gente falar do que é esse pacotão nos termos gerais, assim, né? Do que foi, de qual é a quantia, de quais são os braços desse projeto. Em relação ao Rio e à Bahia, tem duas coisas especiais, digamos assim, nessas ações que são extras desse pacotão dos 900 milhões até 2026. Tem uma portaria que está prevendo 20 milhões em recursos federais adicionais do Fundo de Segurança Pública para ser investido na segurança pública da Bahia, e esse dinheiro vai poder ser aplicado na manutenção e compra de viaturas, equipamentos de inteligência e armas não letais. Na última sexta-feira, 29, mais 4 homens foram assassinados, foram mortos em confronto com a polícia, dessa vez em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Olha que loucura! Né? Pois é, onde está chegando essa escalada enfim, desses confrontos, né? Só em setembro foram 68 mortes na Bahia em confrontos com a polícia. A gente tem visto, né, notícia aqui, a gente falou lá do início do ano, se eu não me engano, na época do Carnaval,
que teve aquele confronto que deixou mortos na Gamboa, de em Salvador. Aquilo ali foi não vou dizer que foi o primeiro, mas ganhou também uma repercussão nacional, foi bem próximo ao feriado de carnaval. Então, desde então, as coisas só pioraram, né? Escalaram muito. As notícias que a gente tem, pelo menos eu tenho acompanhado, né, no Twitter, de pessoas que eu sigo e acompanho que são da Bahia, falando muito de um aumento da violência e desses confrontos na Grande Salvador, né? Mas não ficou só restrita à capital, né? A maior cidade da Bahia. A gente acha que esses conflitos acontecem muito ou mais, né, nos maiores centros urbanos, e que pode ser uma verdade, mas parte também disso que a gente viveu, pelo menos no Rio, né, com as UPPs lá na década passada, foi a interiorização das facções e do crime organizado. Então, tem cidades que eram pacatas há 15 anos atrás, hoje em dia são super violentas. Tem conflito de facção. Angra dos Reis viveu também esse ano, se não me engano, no início do ano, no final do ano passado. Então, sem esse referencial, mas uma guerra entre facções em Angra surreal. Paraty. Assim, que até outro dia não tinha isso, né? Então, aqui no Rio a gente acompanhou muito esse movimento da interiorização, né, para fora dessa região metropolitana do crime organizado. Mas que também, obviamente, não resolve a questão na cidade, trazendo essa história da matéria do Fantástico, né, da Maré, daquele centro de treinamento na Maré, que foi a grande mola e propulsora do Cláudio Castro pedir reforço ao governo federal. E aí o Flávio Dino autorizou o uso da Força Nacional aqui no Rio para apoiar, né, as equipes policiais daqui. Então vão ser 300 agentes, 50 viaturas. Também foram disponibilizados ao Rio 270 policiais rodoviários federais, e a gente já tratou aqui no Ângulo de Grilo sobre a atuação da PRF nesse patrulhamento nas cidades, em operações policiais, né? A gente já falou disso aqui. 22 blindados, 1 veículo resgate e 1 helicóptero. Também anunciou que vai ser repassado para o Rio 95 milhões para a construção de presídio de segurança máxima no estado, e esse montante ao todo são quase 250 milhões de reais. Então, além disso que a gente está falando, né, da interiorização dessa guerra às drogas, desses conflitos, a própria cidade continua completamente conflagrada. No último final de semana teve toque de recolher e um confronto seríssimo também em Anchieta, um bairro da Zona Norte, entre uma comunidade de Anchieta e de Mesquita, que já é outro município, né, que faz divisa ali. Então, assim, cara, a situação piora fora, né, desse cinturão urbano, interioriza e continua piorando também nas capitais. Então é um crescimento completamente assim, absurdo, obviamente desordenado, ao mesmo tempo organizado, mas que não tem nada que a gente consiga fazer que dê conta disso. Esses 4 mortos em Santo Amaro, de idades entre 23 e 28 anos. Então, assim, é o que a gente sempre fala aqui, né? Essa juventude, imagino que obviamente negra, que continua sendo assassinada, indo para o crime organizado, uma falta de perspectiva, uma falta de projeto de governo. A gente falou aqui, né, quando a gente falou do Ministério do Esporte, o tamanho da importância que o esporte tem também nessa criação de vias alternativas, esporte, educação, né, para essa juventude negra, trabalho e renda, para essa juventude de periferia, de favela, e como o desmonte do Ministério do Esporte já estão no início, teria um impacto muito grande não aos atletas olímpicos, mas às vilas olímpicas dentro das comunidades. Então, assim, é o que a gente sempre fala aqui, né? É uma teia tão complexa de atuação que aí a gente vê esse projeto, que é o novo Programa de Combate às Organizações Criminosas do país. 900 milhões ao longo dos próximos 3 anos, com os seguintes eixos de atuação: integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação entre os entes. Então, vão ser 3 anos com o objetivo, segundo o Ministério,
de enfrentar problemas estruturais como vulnerabilidade de fronteiras e divisas, transnacionalidade do crime, deficiência na recuperação de ativos, baixa integração e deficiência estrutural das polícias. Beleza, a gente vive falando aqui como a polícia do Brasil não investiga, né, não soluciona os crimes, como não tem inteligência para crimes de assassinato, de homicídio, de feminicídio. A gente tem visto essa teia da inteligência para esses crimes virtuais, né, cibernéticos. Isso já a gente é um pouco mais acostumado a entender e eu acho que traz tanta indignação quando a gente vê alguns crimes sendo solucionados com tanta inteligência e outros sendo completamente abandonados. A gente sabe que tem potencial para ser melhor do que é. Mas pensar um pacote de enfrentamento à organização criminosa e à insegurança pública, né, e que não engloba nenhuma outra, coletivamente, nenhuma outra ação em cadeia para colocar o Estado dentro desses territórios com assistência de educação, assistência social, saúde, os conselhos tutelares que a gente está tanto falando aqui, assistência à criança e adolescente, combate à fome, emprego e renda, lazer, que é extremamente importante. Pensar só um efetivo de policial, de polícia, de presídio, de armamento, de munição, isso não vai resolver esse problema, né? A gente já fala tanto disso. Então, assim, você 3 anos, quase R$1 bilhão destinado a um projeto que é completamente policialesco e o entorno disso, né? E o resto. E como é que faz, então, para as pessoas não entrarem para o crime? Como é que faz, então, para esses territórios não continuarem tão vulneráveis? Porque é um direcionamento apenas policial, apenas pela brutalidade. E eu acho que isso que é desolador. Assim, beleza, um pacote de R$1 bilhão quase para melhorar a eficiência da polícia, para lidar com não sei o quê. E todo o resto? Como é que a gente vai dar seguridade social para essa população que está vivendo essa violência, que está perdendo seus filhos para essa violência, que está perdendo seu território para essa violência, suas casas? É muito cansativo, gente, assim. É bem vocês difícil. Já estão acostumados a ouvir a gente falar sobre isso, é muito difícil e é muito desolador que a gente saiba que nem R$1 bilhão vai conseguir transformar esse cenário sozinho. Não vai ser isso que vai resolver por si só, né? Eu acho assim, tem alguns pontos interessantes no pacote, por exemplo, a integração de informações. Inclusive, ontem o Fantástico deu uma matéria de um assassino, né, um sujeito que assassinou um homem no Rio de Janeiro, foi para o Ceará, conseguiu uma certidão de nascimento falsa, a partir dessa certidão de nascimento falsa, emitiu carteira de identidade, carteira de motorista, todos os documentos, passaporte, se mudou para Foz do Iguaçu, estava vivendo lá tranquilamente, casou, teve filho, com a nova identidade, não sei o quê. E a partir de um convênio de troca, de unificação da base de dados, acharam que a partir da emissão do passaporte dele, a impressão digital dele, da nova identidade dele, era a mesma dele na origem, e conseguiram achar o cara, que inclusive era um CAC, tinha várias armas compradas, não sei o quê. Chamaram o sujeito lá em Foz do Iguaçu para um pouco explicar o negócio das armas e deram voz de prisão pela falsidade ideológica. E ele está vindo para o Rio, tá preso no Rio de Janeiro pelo homicídio. Ora, não é nem razoável que em 2023, só em 2023, possa ter existido um convênio para bater impressão digital de documento emitido no Brasil, entendeu? Então, assim, isso é um convite à impunidade. Você não ter essa base de dados unificadas, de prisões. A gente pode falar do caso lá do assassino que fugiu lá nos Estados Unidos e que foi recapturado. Ele tinha matado um homem no Brasil e conseguiu sair do país e foi morar nos Estados Unidos. Quer dizer, se o sistema judiciário, jurídico policial funcionasse, ele não tinha saído do país. E era uma vida... A namorada que ele matou estaria viva, né? Porque ele teria sido preso no Brasil. Então, assim, essa é uma medida super importante, de você ter um banco de dados nacional unificado. Para o cara que está com uma mandado de prisão no Rio, se aparecer no Ceará, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, ele ser preso.
Isso é uma medida importante. E isso tem a ver também com a Receita Federal, que agora está unificando. Só vai ter CPF, né? Não vai ter mais porque é o RG. uma base nacional de dados. Porque é estadual. Você tem quem se muda, quem é itinerante, sabe. Você tem o RG no Rio, você vai morar em São Paulo, você tem o RG de São Paulo, que tem números diferentes. A única coisa em comum é o seu CPF, que é esse número que é imutável. Mas o seu registro de identidade, cada lugar que você morar, você pode emitir uma identidade com um número diferente e, a partir disso, emitir, né, outros documentos, abrir outras contas, abrir tantas outras coisas com números diferentes por cada estado, porque não tem essa base unificada. E agora está começando, né, a ter. Acabar agora ser a identidade nacional, que vai ser só o CPF, não vai ter mais o número do RG. Também por conta dessas coisas. Criança desaparecida, criança sequestrada, tem várias outras coisas que entram aí nessa conta aí também. Então, esse é um ponto importante, né? Das coisas que você mencionou aí, dessa unificação de dados, da troca, né, das estratégias conjuntas. Mas tem ênfase em construir presídio, armar mais polícia. Eu vi pouca ênfase na questão do atacado, né? O combate ao crime no Brasil ainda é muito no varejo, é isso, operação em favela. Mas não é favela que produz arma nem droga, né? É um território invadido, dominado. E o armamento e as drogas que saem dali, que fazem das favelas entreposto ou territórios em disputa, elas vêm de fora. Então, em que medida Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que tem um papel de policiamento ostensivo nas vias federais, e é o grande escoamento, principalmente das armas, e Forças Armadas vão atuar nessa direção de impedir a chegada dessas armas. Na Bahia, até agosto, foram 48 fuzis apreendidos, que é mais que o dobro do ano passado inteiro, que foram acho que 22. No Rio de Janeiro, de janeiro a agosto, foram 471 ou 472 fuzis apreendidos. Como é que pode, gente? Por onde é que entra isso? Sabe o que também faltou? Investimento, ênfase no enfrentamento à corrupção policial, porque sem polícia envolvida, também o crime não chegaria nesse nível. Muitas dessas armas são apreendidas e revendidas pelos próprios policiais. Todo mundo sabe disso, né? E não houve ênfase nesse eixo de enfrentamento à corrupção policial e de punição. Você falou da baixa resolução, elucidação de crimes de homicídio. A gente tem muito preso por tráfico de drogas, varejo, principalmente varejo, por crimes contra o patrimônio. Matar quase compensa, né? Uma fração. Você tem um número de desaparecidos, que podem ser de pessoas que já estão mortas, enorme. Aliás, o número de desaparecidos, segundo o Anuário de Segurança Pública, no ano passado, praticamente bate com a queda do número de homicídios, o que sugere que você tem uma substituição do homicídio com o corpo encontrado por extermínio com corpo... ocultação com ocultação de cadáver. Mas que nunca é encontrado. Se não tem corpo, não tem homicídio, né? Se não tem corpo, não tem crime. Sim. Então, assim, essas questões precisam ser resolvidas. E junto com elas, obviamente, medidas de formação, educação regular, qualificação profissional, você falou de esporte, trabalho e renda, políticas de saúde, de lazer, de cultura, de modo a fazer com que o emprego no tráfico não seja a alternativa, né, de trabalho, renda, sobrevivência para tantos jovens de periferia. Agora, eu sinto falta de medidas na direção de inibir o atacado. São grandes organizações criminosas, com conexões no exterior, com dinheiro sendo transacionado, né, com estratégias muito sofisticadas de logística, e é preciso botar o aparato de inteligência federal, sobretudo, para reprimir esse tipo de operação da organização criminosa. Então, assim, como é que se interrompe o fluxo financeiro?
né? Como é que se vai atrás do dinheiro e asfixia financeiramente essas quadrilhas? Como é que se descobre quais são as conexões de lavagem de dinheiro, de negócios que estão sendo abertos a partir desse dinheiro oriundo do tráfico de drogas, de armas, enfim, da milícia? Como é que você dá um choque de melhora de qualidade do serviço público de modo a não permitir que a população tenha acesso a determinados serviços, transporte, gás, internet, a partir dos grupos civis armados, né? Isso acontece no Rio. Sim. Como é que você recupera os equipamentos públicos e privados que estão sendo apropriados pelo tráfico? A suspeita do centro de treinamento no Rio é que era um equipamento público de uso coletivo, que foi sequestrado. Uma piscina que serviria à comunidade e que não serve. Ainda tem apuração nesse sentido. E quem é que oferece esse treinamento para os criminosos? Porque, assim, eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer. É óbvio que tem envolvimento de militares, de policiais. Sim. Falam, é alguém que deu treinamento para organização terrorista internacional, ou para não sei o quê. Mas quem são os contatos? É óbvio que tem conexão com o mundo militar e com o mundo policial. Tem vários perfis no Twitter que postam a rotina e vídeos de grupos criminosos, de facções e tal, vídeos em favelas. E aí é uma conversa já marcada, que vira e mexe eles postam algum vídeo de alguém, né, de algum homem armado, traficante, enfim, armado, atirando, e comentam, fazendo até graça da posição do cara atirando como um militar. E aí fica todo mundo zoando, tipo, esse aí tá treinadinho, esse aí já se formou na escola militar. E aí todo mundo sabe que, assim, os caras passam com 18 anos, entram, vão servir o exército nesse alistamento militar obrigatório, alguns escolhem servir, ficam um ano, acabou. Não consegue seguir a carreira, não tem outro emprego, e aí os caras têm um conhecimento do que aprenderam no treinamento militar e passam esse conhecimento e acabam no crime, que é a única coisa que o cara sabe fazer, é atirar. Então, assim, isso já é piada em grupos e perfis do Twitter que fazem essa cobertura das facções, digamos assim, que eu acompanho alguns e outros aparecem no meu feed, e já é uma coisa conhecida. E as pessoas comentam, olha lá o pezinho dele, olha lá segurando o tranco da arma. Porque os caras têm uma outra postura, os caras foram treinados para isso. Então, assim, não é segredo para ninguém que vários, inclusive dos maiores, inclusive de chefes e frentes de facção do Rio, são ex-militares. Né, na Rocinha tinha o PQD, eu acho, que era paraquedista do Exército. Isso é conhecido, isso não é segredo para ninguém. São caras que hoje em dia ou estão presos ou teriam, 40, 50 anos. Então não é um movimento novo, né? Não é, mas ganhou uma escala a partir dessa interiorização e da expansão das organizações criminosas do Rio e de São Paulo. Vamos falar. PCC de São Paulo e Comando Vermelho do Rio, que são os que estão disputando territórios fora, né, dos seus estados de origem, exatamente. E estão, por exemplo, na Bahia, né, que com todas as aspas, profissionalizaram nessa direção. E é importante chamar a atenção, porque os policiais ficam que a expostos. Gente já comentou aqui. Sim. Os policiais ficam expostos, às vezes com armas mais pesadas e mais letais do que aqueles mesmos estão portando no momento de um confronto. E a gente falou aqui do documentário do PCC, Poder Paralelo, vamos reivindicar, porque tem tudo a ver. O documentário é chocante você compreender o tamanho da cadeia, da teia, da organização do PCC. Verdade. E tem também o Bruno dessas alianças Paz Manso, internacionais. O livro do Bruno Paz Manso, A Guerra. Nossa, e agora, inclusive, ele lançou Fé e Fuzil, que tem aí o eixo, né, da participação com denominações religiosas. Eu até trouxe para ler aqui nas férias. E aí, até a partir dessa sua lembrança do PCC, da gênese do PCC,
é uma organização criminosa que nasceu no sistema carcerário. Surge a partir do massacre do Carandiru. E o Comando Vermelho também, na Ilha Grande, né? Na prisão da Ilha Grande, com interseção com os presos políticos. Veja, também faz falta, nesse plano de enfrentamento, uma reforma do sistema carcerário. Porque muitos dessa nacionalização do crime também se relaciona com a transferência de líderes de organizações criminosas para presídios fora dos estados de origem, inclusive de segurança máxima, e a coordenação a partir desses territórios. Quando teve a rebelião lá no Rio Grande do Norte, no início do ano, um dos líderes, estava preso na Bahia e comandando a rebelião no Rio Grande do Norte. Então, veja, também esse enfrentamento, esse plano, não vai prescindir de uma interferência, né, a partir também do sistema carcerário, seja dos estados, seja das penitenciárias de segurança máxima do governo federal. Então é mais amplo, vamos ver do que vai sair esse plano. Eu acho que é importante chamar a atenção para a necessidade e agora uma resposta federal, né? Isso não vai ser feito, esse enfrentamento não se dará sem a participação federal, e é importante que o Flávio Dino tenha lançado, reconhecido isso a partir do lançamento do plano. Agora, não dá para esse plano ser somente mais uma ação na direção do varejo de drogas, que é o que está produzindo essas apreensões de armas na ponta da cadeia, um morticínio de jovens, principalmente jovens pretos, né, de favela, de periferia, morte de policiais, sem nenhum efetivo combate ao crime organizado. Enfim, eu não vou nem entrar aqui no debate sobre legalização, porque, enfim, a gente está tão atrasado nisso, né? Não, e eu acho que a gente está exatamente nesse momento de virada. E essas últimas 4 mortes em Santo Amaro, a arma que foi apreendida, a maior delas, era uma espingarda. Então, assim, ainda não chegou. A gente está falando aqui, né? 400 fuzis apreendidos no Rio, 40 fuzis apreendidos na Bahia nesse período, mas ainda não é tipo metralhadora, AK-47, como é no Rio de Janeiro. Então, está exatamente no ponto de virada de interiorizar mais ainda esse armamento, que é muito pesado, de uso exclusivo das Forças Armadas, e algumas nem as Forças Armadas brasileiras tinham até outro dia. Então, assim, é o momento crucial de interromper o processo que eu tenho chamado de Rio de Janeirização da Bahia. E acho que, assim, um programa modelo na Bahia pode ser referência, né, para outros estados brasileiros. No Rio de Janeiro você vê vários já elementos, vários pontos comuns, né? A dominação e a disputa por território, essas armas de guerra, por exemplo, fuzis, ônibus incendiado, que é um signo do Rio de Janeiro, escola fechada, estabelecimentos comerciais, quer dizer, as consequências econômicas, a letalidade policial e a morte de policiais, jornalistas usando colete, foi a coisa assim que mais nessas últimas semanas, a gente teve lá no estúdio a entrada de um repórter diretamente de Salvador, no dia que foi assassinado um policial federal, numa dessas operações, e ele entrou de colete à prova de bala. Eu falei, gente, é o Rio de Janeiro. Tem uma década, né, que repórter do Rio que vai cobrir favela vai de colete. Então, assim, olha só o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, entende? Então, é fundamental pensar nessa lógica da chegada das... e blindados também, né, os caveirões que estão em Salvador. Então, assim, você vai vendo exatamente o mesmo modelo de enfrentamento pelo varejo e pouca inteligência e pouco enfrentamento ao envolvimento de autoridades policiais e autoridades políticas também, né? Uma coisa não caminha separada da outra. Então é importante que a gente reconheça que o governo federal começou a se mexer e é necessário que se mexa, mas é desejável
que esse movimento ele se dê em camadas mais profundas, né, de enfrentamento ao crime organizado. Acabou, né? Acabou, eu acho que dentro disso é só um pop-up que tem tudo a ver com esse assunto, que foi realmente a morte do Rafael Garcia, torcedor de São Paulo, de 32 anos, que morreu depois da final da Copa do Brasil no último domingo. Deficiente auditivo. Ele foi atingido, deficiência auditivo e integrante da ala surdos e mudos tricolores. Bom, eu acho que não existe mudos, né, gente? Mas, enfim, isso aí é outra discussão. Mas eu acho que o correto seria surdos tricolores, que é uma torcida organizada, uma parte da torcida independente tricolor do São Paulo. E ele teve uma briga no final do jogo. Ele não chegou, ele teve no Morumbi, mas não chegou a entrar no estádio. Mas no final do jogo, depois do jogo, teve um confronto, né, entre policiais e torcedores. Ele foi atingido atrás da cabeça por uma munição conhecida como beanbag, que que significa, né, na tradução, um saco de feijão, mas é uma comparação, porque na verdade é um saquinho que tem esferas de chumbinho dentro, de chumbo dentro, e é envolvida num tecido, assim, é um saquinho e tem um tecido. Essa seria uma munição não letal, que reduz o risco de ferimentos graves ou letais, e que, em maio desse ano, a polícia de São Paulo anunciou que já estava usando essas munições e que substituiria gradativamente os elastômeros, que são as balas de borracha, por essas beanbags. Essa munição não deve ser usada por policiais que não tiveram treinamento, enfim. Mas o que é não letal, né, acabou matando o Rafael, que foi atingido atrás da cabeça. O boné que ele estava usando quando morreu ficou com o furo. Ele tem um filho, né, deixou um filho de 8 anos. Assim, mais uma dessas tragédias que faz a gente questionar, inclusive, que não letalidade é essa, né, da polícia não só de São Paulo, mas da polícia brasileira. Então, até quando a gente pensa em estratégias não letais ou das câmeras corporais, né, a gente até falou aqui na semana passada da matéria, né, do UOL sobre as câmeras que ficaram desligadas, né, da Operação Escudo na Baixada Santista. Então, bota as câmeras para ter um pouco mais de segurança nessas abordagens, nesses confrontos policiais. A câmera é desligada, a câmera não funciona, a câmera não tem imagem, não adianta de nada. Pensa no que seria uma munição não letal, escolhe fazer a troca por uma munição que, segundo especialistas, dizem que a análise técnica dessa munição não recomenda o uso dessas munições. Então, assim, gente, tá tudo errado, né? Mas é só eu acho que vale uma aba para trazer aqui o nome do Rafael, essa história, porque, enfim, né, era um torcedor que foi ao redor do estádio num dia importante para o seu time, numa torcida que tinha uma ala para integrar os torcedores surdos, né, e acabou sendo assassinado num uso talvez indevido de uma arma não letal que foi letal. Então, é uma outra cagada com dimensões imensas e terríveis, e tudo dentro desse pacote tão difícil de solucionar. A gente não tinha falado disso na semana passada, da morte dele, mas eu acho que valia mencionar esse caso, que também nos faz repensar também o que a gente está usando para tentar ter algumas interações não letais que acabam sendo letais também. Enfim, é isso. Acho que é isso. É este o Ângulo de Grilo 206. Hablamos mais do que eu esperava, como sempre. Mas as férias da gripada. Mas agora a Flávia vai se recuperar, vai descansar e vai passear, que ela merece. Terça-feira que vem a gente está de volta. Um bom final de semana para vocês, bom começo de outubro, começo desse último trimestre do ano. É a hora, gente, pegar aquela listinha de metas que foram feitas lá no início do ano, ver o que ainda dá para realizar, ver o que ainda dá para fazer. O ano não acabou, não está tudo perdido, não empurre tudo para 2024. Ainda tem 2023 para acontecer e nós estaremos aqui
nas próximas todas semanas com É vocês, isso, não é isso, é isso. Florial? Essa semana eu acho que é a reta final das escolhas de samba. Nas próximas a gente pode pensar em falar do... Menina, eu tô completamente por fora, mas tô só vendo o povo Nossa, rede comentando. social No último final de ferveu. semana foi Virador e Grande Da Rio, né? Portela, essa semana Pois é, o Beija-Flor mundo do escolhe, samba. Portela também na sexta, Beija-Flor na quinta. Gata. E altas polêmicas rolando no mundo do carnaval. Ah, eu quero fazer um último convite aqui. Estarei na... Peraí, que eu preciso fazer meus convites. Então deixa eu fazer meu agradecimento ao prêmio Ubuntu. Foi uma festa linda na terça-feira passada, dia 26 de setembro. Muitas homenagens a pessoas negras. Foi muito legal esse reencontro depois de um tempo, né, que ninguém se via. E, assim, num ambiente de tanta hostilidade, tanto ataque, né, aos identitários, como se homens brancos não fossem identitários na sua reivindicação por universalidade, foi muito legal encontrar tanta gente preta para celebrar conquistas, talentos, ativismo, cultura, jornalismo. Eu fui homenageada junto com Ernesto Xavier, Marcos Lucas Valentim e o Alexandre Henderson, meu querido amigo, colega global. Maravilhoso, está fazendo um trabalho lindo na Editoria Rio. Foi muito legal, nós quatro, os jornalistas homenageados, mas teve Xande de Pilares, teve Tony Garrido. Porra, meu amigo querido, cantou uma canção linda. Martinália, homenageada. Eliana Alves Cruz. Chiquérrimo, foi incrível. Viu? A Miriam Leitão foi homenageada também, teve lá na festa. Foi muito incrível, assim, foi muito legal. Algumas organizações que apoiam, organizações brancas, né, que apoiam entidades e projetos do movimento negro. Foi super legal a festa. Vou deixar meu beijo, então, para Paula Tanga, que organizou isso, uma incansável, que organizou essa festa com sua mão de ferro, e Babi Cruz e Milton Cunha, que foram os mestres de cerimônia. Foi um barato, assim, a festa, na Sala Cecília Meirelles, muito legal. Chiquérrimo. Bom, gente, eu tenho convites para fazer aqui para vocês, hein? Dessa semana vou fazer quase um tour no Rio de Janeiro. Quarta-feira vai ter um evento chamado Decola, que é um evento com a missão de conectar jovens com tendências do setor criativo. É um evento gratuito, é impulsionado, patrocinado pela Oi Futuro, Governo do Estado, Secretaria de Estado de Cultura, que faz parte do projeto Nave Media Lab, e na quarta-feira, na Biblioteca Parque Estadual, lá no centro do Rio, a partir de 10 horas, de 10 às 4, vão ter várias mesas voltadas para a juventude. É de graça o evento. Muito, muito, muito legal. Muito importante. Recomendo muito aí os professores que ouvem a gente, divulgar, chamar os alunos. Eu vou deixar o link aqui com a programação completa, todas as mesas, os debates que vão ter, os papos. Eu estarei numa mesa às 3 horas. Bom, professores também convidados, né? Claro, todo mundo convidado. Eu estou numa mesa que vai ser às 3 horas. Eu, Sil Bahia, gente, maravilhosa. Recomendo. Já citada aqui, pesquisadora, nossa, demais, assim, de cultura, cultura de internet. Ela é diretora do OLAB, que é um laboratório que capacita crianças, adolescentes, jovens para esse mercado de tecnologia digital. Tecnologia digital, necessariamente? Não sei. Mas tecnologia online também, esse mercado todo de digital. A Maria Mariá, que eu vou apresentar primeiro como rainha de bateria da Imperatriz, mas ela também, graduando em rádio e TV, é comunicadora, mobilizadora social, assim, tá tendo uma mega atuação nas redes. E a Aline Almeida, que vai mediar o nosso papo, jornalista, profissional de comunicação. E a nossa mesa é sobre, exatamente, uma roda de conversa sobre redes sociais, produção de conteúdo nesses tempos. Então a gente vai falar sobre essa nossa presença digital, como produz conteúdo, como é esse mercado. São várias rodas de conversa, vários eventos acontecendo nesse dia na Biblioteca Parque. Vou deixar o link aqui no descritivo com a programação completa. E lembrando que é gratuito. Na quinta-feira eu estarei no centro da cidade,
que vai ter o lançamento oficial da parceria da L'Oréal com o Instituto Pretos Novos. Maravilhoso! Enfim, vão ser várias ações dessa parceria, mas vai ter na quinta-feira, de 11 às 2 da tarde, uma feira de empreendedores ali em frente ao prédio, né, da L'Oréal aqui no Rio. Deixa eu passar o endereço certinho. Barão de Tefé, é isso. É a sede da L'Oréal aqui no Rio, que aí vai ter roda de samba, vai ter a feira, de tarde vai ter um tour ali pela Pequena África com alunos dos projetos que vão ser impulsionados, apoiados pela L'Oréal e pelo Instituto Pretos Novos. E tem toda uma programação, eu vou ver se eu acho também o link certinho das informações para deixar aqui no descritivo. Eu estarei lá participando, cobrindo esse evento, que começa de manhã com vários talks sobre essa parceria, sobre a importância desse legado, né, da Pequena África e do trabalho do Instituto Pretos Novos. Eu vou estar falando sobre isso nas minhas redes também, então vai dar para acompanhar por lá. E na noite de quinta-feira eu vou fazer um debate no Vibra Open Air, vai ter uma conversa, eu e Júlia Faria conversando antes da exibição de Barbie. O Vibra Open Air é aquele cinemão a céu aberto, que tem vários filmes clássicos e novos, que aquela telona vai ser no Jockey Club, aqui na Zona Sul, no Jardim Botânico. E aí, na quinta-feira, tem a exibição de Barbie. E antes disso, eu e Júlia, a gente vai apresentar um talk, uma conversa ali de meia hora, começando às 9 da noite. O filme começa às 9h30. Então, se você tiver ingressos comprados para ver Barbie no Vibra Open Air, chega um pouquinho mais cedo para ver nossa conversa. A gente vai falar sobre cumplicidade feminina. E aí, depois começa o filme. Então, minha gente, eu tô quase novela essa semana, vocês estão vendo, né? Aqui, ó, um cronograma, uma agenda. Eu tô cumprindo uma agenda na minha cidade nos próximos dias. E nas outras semanas vem mais viagem aí. Vocês me viram numa plataforma de petróleo outro dia. Ainda tem outras viagens que vão vir e aí eu vou compartilhando lá no meu Instagram. Então, o tour de Isabela Reis pelo Brasil, pelos eventos, não acabou. Eu tô no meu ano do sim, né? Eu tô topando tudo, gente. É isso. Eu tô aqui trabalhando loucamente nesse 2023. Boa semana. Até semana que vem, até terça-feira que vem. Espero encontrar angulers nesses próximos eventos que eu estarei. Mas se não, nosso encontro está sempre marcado todas as terças-feiras, 7h30 da manhã, em todas as plataformas, tocadores de áudio, de tudo. É isso. Estamos juntos. Vamos tentar produzir esse mês um especial para os apoiadores. Vou ter coisas para contar. Vamos! Pede aí, gente, vocês que estão no nosso grupo. É que ela vai voltar da viagem contando tudo. Vocês que estão lá no nosso grupo do Telegram, dos nossos apoiadores, fala aí pra gente fazer um especial nesse outubro. Se você não está nos nossos apoiadores, deixarei os links aqui embaixo, dá para apoiar pela Aurelo. Aproveita que tá todo mundo indo pra Aurelo. Wanda, Me Conte Uma Fofoca, Não Inviabilize, tá todo mundo lá. Assina o Angu lá também, é mais fácil de ouvir os episódios por lá. Ou então, se você quiser continuar no Apoia-se, apoia.se/Angu de Grilo ou orelo.cc/Angu de Grilo. E aí você consegue assinar o nosso programa de apoiadores, vir para o nosso grupinho do Telegram e ter acesso aos nossos episódios exclusivos. É isso. Beijo, beijo. Beijo.